O Fim do Mundo, tá? Capítulo 11 de Introdução à Política para Católicos. Então, estamos aqui, eu consegui ir, gravação direto, 5 horas e 3 minutos. Tá? Não estou acostumado a ficar acordado essa hora não, mas deu para gravar tudo, depois 2 gravações. Esse aqui é o último vídeo, nem preciso falar que na descrição do vídeo tem isso em todo, tem o link dos outros vídeos, ou que esse material você encontra no meu site, farley.net, tá? Vamos lá. Eu escrevi isso tentando imaginar o Guilherme Fiuza escrevendo, né? A minha leitura não vai ficar boa. Oi, Augusto Nunes, tá? Mandar o tchauzinho pessoal. Então, o fim do mundo. Para falar do fim do mundo, o melhor é começar citando quem costuma ter razão. E o Olavo de Carvalho acertou lindamente quando disse: o problema não é o fim do mundo, e sim a continuação dessa merda. Então, é melhor sair dessa vida de passivo, morrendo de medo do fim do mundo, e adotar a posição de ativo em tudo na vida, inclusive contribuindo para que acabe logo essa merda. Vamos estudar um pouco de escatologia? A escatologia é o estudo do fim último das coisas, e no contexto teológico se refere à altíssima vocação do ser humano que foi criado em imagem e semelhança de Deus para, decidindo livremente por Deus, possa Deus ser tudo em todos. Por isso, o livro do Apocalipse, cujo nome em grego significa revelação, trata da revelação do projeto de Deus para a humanidade. Existem 3 formas de se interpretar o Apocalipse, e eu acredito que o mais plausível de ser a realidade seja uma combinação dessas 3 formas: a espiritual, o contexto histórico e o juízo global. Na forma espiritual, vemos que o drama do livro encontra ressonância com toda a perseguição aos cristãos em toda a história e mostra a salvação das almas no juízo particular. Assim, o Apocalipse faz parte da vida de todos que já viveram, vivem e viverão ainda. Na interpretação do contexto histórico, temos 3 linguagens apocalípticas. O livro de Daniel, com o drama na cultura hebraica no Império de Alexandre o Grande. O Apocalipse de João, com o drama da perseguição do Império Romano. E o Mistério de Fátima, com o drama na perseguição do Império Soviético em nome do comunismo. Isso satisfaz a interpretação da história segundo o materialismo histórico dialético, em outras palavras, o comunismo. Os teólogos embriagados no comunismo aceitam as 2 primeiras partes, a terceira é contribuição minha. E o tal do juízo global? Mesmo que as outras interpretações sejam verdadeiras, isso não exclui a possibilidade de uma prestação de contas da humanidade em evento ao estilo de Hollywood. O retorno de Cristo será exatamente como foi a sua ascensão aos céus? A sua ascensão na glória teve foco na ascensão na cruz, mas terá também outro foco histórico na segunda vinda? Dói tanto dizer que nós não sabemos? Deus sempre enviou informação suficiente na igreja para a nossa salvação, mas não para saciar o perfeccionismo de gente chata ou para dar spoilers. Essas 3 formas de interpretar o Apocalipse são apenas trabalhos teológicos. Você, como católico, não é obrigado a acreditar em nenhuma delas, ou na combinação delas que eu defendo. Exemplo: a igreja nunca bateu o martelo se personagens como Adão e Eva foram literais ou alegóricos. Eu acredito que seja uma alegoria da alma humana sobre o pecado contraído e não cometido, por não haver plena consciência do erro nos pequeninos, tal como nos anjos caídos. Heresia seria contar um trabalho teológico como se fosse uma doutrina da igreja. Exemplo: a travessia do Mar Vermelho foi pelo norte, pelo centro ou pelo sul. Eu aposto no centro, mas é errado narrar um trabalho teológico sem avisar ao fiel que existem outras possíveis explicações. Agora vamos falar do anticristo. A segunda carta de João é dita que seu espírito já está no mundo
e a explicação disso se tratar da heresia do gnosticismo é muito boa. Segundo essa linha de raciocínio, temos ressonância com as palavras de Jesus ao dizer que Satanás está dividido contra Satanás e seu reino não pode sobreviver. Nisso, Jesus se refere a Satanás não apenas como um indivíduo autor da rebelião, e sim agrupa nesse nome todos os que estão juntos com ele. Algo semelhante com a igreja ser o corpo de Cristo. Então, o anticristo não precisa ser uma pessoa e sim um grupo? O número 666 tem origem no nome de Nero César, conforme a interpretação do contexto histórico. Entretanto, o mesmo aparece no Antigo Testamento, quando o rei Salomão cobrava impostos abusivos de 666 talentos de ouro por ano. Eu considero mais plausível que seja uma combinação para quem pensa e age com injustiça, ou seja, carrega a marca na fronte e na mão direita. Puxão de orelha pesado em Salomão, mas na proporção de São Pedro, o primeiro Papa, ao levar de Jesus Cristo um vade retro Satanás, por pensar nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Os comunistas são um grupo mentiroso que pensa e age com injustiça, além de ter conexão com o mistério de Fátima, lembrando que o pai da mentira é o diabo. Seria mais do que plausível, e sim provável, que o comunismo seja uma das cabeças desse monstro nesse contexto histórico. O comunismo é uma continuação da mentalidade revolucionária do iluminismo, cuja essência de estado de espírito, obviamente, vem da rebelião do diabo. Se o juízo global é iminente, depois de 2000 anos de espera, faz sentido que a pior praga do inferno, o comunismo, tenha papel central no anticristo, que não precisa ser uma pessoa, tal como Jesus se referiu a Satanás. Não dá vontade de colocar a manopla do Thanos e dizer que morram todos os comunistas e estalar os dedos? Vou destruir os seus sonhos. Infelizmente, isto não resolveria o problema em profundidade. Santo Agostinho disse que, se Deus permite que o mal aconteça, é porque ele pode tirar algo de bom disso. Aí devemos perguntar o porquê Deus permitiu que a rebelião acontecesse. E sendo o comunismo mais um desdobramento dessa rebelião, então o como combatê-lo? Faltou tá certo. O porquê Deus permite que os demônios ainda existam deve ser uma parte da resposta. E visto que comunistas são praticamente demônios encarnados, deve fazer todo sentido qualquer analogia. São Tomás de Aquino disse que é próprio da justiça divina deixar a pessoa sobre o jugo de quem ela escolheu seguir. Eu achei isso lá na Suma Teológica, mas eu não lembro qual era o lugar. Nisso eu entendo que Deus corrige erros das pessoas que seguiram a conversa mole da rebelião ao permitir que os demônios causem problemas, visto que os demônios são escravos da própria inveja e que Deus é mais esperto que o diabo, faz sentido que Deus use isso para salvar mais almas ao mostrar o que se torna quem se afasta de Deus. Beber água. Imagino que, se os demônios cruzassem os braços e fizessem biquinho de birra, dissessem que nada fariam pela perdição das almas, menos almas seriam salvas. Mas a inveja da salvação junto de Deus para quem, ao mesmo tempo, odeia esse Deus, é tão loucamente incontrolável que sejam incapazes de cruzar os bracinhos. Ou seja, Deus faz o diabo de otário todos os dias. É uma delícia saber disso e também compartilhar tão deliciosa informação. Eu não chamo para a briga nem o mais fraquinho dos demônios, mas sei claramente que nem todos eles juntos, caso houvesse unidade entre eles, podem fazer coisa alguma contra Deus. Voltando à questão de Santo Agostinho, sobre se Deus permite que o mal aconteça é porque pode tirar algo de bom disso. Por que Deus permitiu a rebelião? Imagino que devia haver erros
que não se corrigiam naturalmente e que em longo prazo levariam mais almas à perdição. O diabo só se lasca se isso estiver correto, pois a rebelião em longo prazo vai servir para a glória de Deus. Que dó, que dó, que dó. Uma situação oposta à mentalidade revolucionária é o conservadorismo. Logo, ao se fazer uma projeção, podemos imaginar que degenerações de um conservadorismo primordial tenham sido a preparação do terreno para a rebelião. Ora, foram as degenerações dos filhos da Igreja que prepararam o terreno para o protestantismo, sem as quais Lutero teria ficado falando sozinho. Também é fato que a reforma protestante gerou uma contra-reforma com que a Igreja Católica se renovou sendo cada vez mais ela mesma. Tal como as queimadas em florestas permitem renovação e deixam a floresta mais saudável e livre do acúmulo de matéria orgânica desnecessária, também Deus consegue controlar a situação e tirar algo de bom da catástrofe em uma escala de tempo maior do que a nossa sensibilidade. A pergunta cruel: até quando nós vamos precisar de um antagonista para nos mexermos e crescermos? A questão é o nível de maturidade que nós precisamos ter. Nós, conservadores, precisamos ser protagonistas ativos e não passivos. É verdade que mudanças podem ser facilmente para pior, mas precisamos ter um pouquinho dessa vontade revolucionária para termos a coragem de criar. Filho de peixe, peixinho é? Somos imagem e semelhança do Criador e criados para estarmos juntinhos dele, sendo dessa forma com que devemos ser coautores do mundo, como luz no mundo. Falar sobre solução definitiva lembra o nazismo. Entretanto, se eu quero que os demônios deixem de existir, devo colaborar ativamente para que eles não sejam mais necessários. O mesmo vale para os comunistas. Repetindo a frase do Titio Olavo, o problema não é o fim do mundo e sim a continuação dessa merda. Se eu quero a intervenção divina na história, ou seja, o juízo global, devo me libertar das falhas que tornam o inimigo necessário para evitar maior perda de almas. Esse não deveria ser um assunto altamente discutido de grande interesse? O medo de amadurecer leva ao medo de pensar, e o primeiro passo é vencer o medo de pensar, destruindo um mundinho bobo nas nossas mentes que faz o inimigo necessário para o nosso amadurecimento. Os conservadores realmente querem a paz? A autoestima não é para quem quer, e sim para quem pode. É preciso fazer por merecer. Olavo de Carvalho também lembra Nietzsche, dizendo que a única forma de vencer o inimigo é superando ele. A paz de Cristo é estar em paz com tudo que presta, em guerra contra tudo que não presta. Então que a paz de Cristo esteja conosco. Acabou, finalmente. Foi cansativo. 5 horas e 16 minutos da madrugada, pelo amor de Deus, tá? E você conseguiu chegar até o final, meus parabéns, tá? Então, tchau, tá? Procurem mais vídeos no canal, talvez venha ter alguma coisa. Se inscrevam, curta, compartilha, essas tralhas toda de youtuber aí, tá? Então, tchau.